Olá, turma! Vamos iniciar mais uma videoaula. Aqui nesse slide eu coloquei algumas fórmulas de relações métricas no triângulo retângulo. Observe que a número 1 nós temos a fórmula pitagórica, né, que é a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. A fórmula número 2, que é o cateto ao quadrado é igual a projeção total vezes a projeção que está sobre esse cateto. A fórmula número 3 é o outro cateto ao quadrado é igual a projeção total vezes esse cateto que está sobre essa projeção. Nós temos a fórmula número 4, que é a altura ao quadrado, projeção, que é igual a projeção vezes projeção. A fórmula número 5, que é o cateto vezes o cateto, é igual a projeção total vezes a altura. E uma outra informação que eu sempre gosto de aplicar é a fórmula número 6, que essa projeção total, que nós chamamos de A, é igual à soma das projeções menores. Então essas 6 fórmulas elas serão úteis sempre nos cálculos de relações métricas do triângulo retângulo. É sempre bom destacar essas informações. A próxima questão nós temos um triângulo equilátero ABC com uma altura H. Então, observe que ele é um triângulo de 20 centímetros de lado, então H é igual a L raiz de 3 sobre 2, em que L é a medida do lado desse triângulo, então ele fica 20 raiz de 3 dividido para 2, a altura 10 raiz de 3. Agora vamos reescrever esse triângulo em amarelo, cujas medidas são 10 raiz de 3, 20 e 10. Agora estamos reescrevendo o triângulo AHC. Escrevemos eles em vermelho. Agora nós temos um outro triângulo com a medida 10, 10 raiz de 3 e 20. E temos que descobrir essa altura H. Então podemos usar a fórmula B vezes C é igual a A vezes H. B é um dos meus catetos, que vale 10. C é o outro cateto, que vale 10 raiz de 3. H é a minha altura e 20 a minha hipotenusa. Então, 10 vezes 10 vezes raiz de 3 dá 100 raiz de 3 dividido para 20, porque o 20 estava multiplicando de um lado e passou para o outro lado dividindo. Então, fica 5 raiz de 3. Logo, a medida da altura do meu triângulo AHC, H vale 5 raiz de 3. Na questão 24, nós temos o seguinte. Um ponto P dista 2 centímetros de uma circunferência de raio R, e a tangente PT, a circunferência traçada desse ponto, é congruente ao raio dela. Calcule as medidas do raio. Aí observe que agora nós temos aqui uma figura que não foi dada pelo exercício, mas para facilitar o nosso cálculo, nós temos uma figura de uma circunferência, um ponto P que dista, esse ponto P ele tem a distância da circunferência até o ponto P em 2 centímetros, o raio dessa circunferência é R, então esse outro raio aqui também é R, tem a mesma medida, e o ponto PT tem a mesma medida do raio, é congruente, então ele também mede R. Logo nós temos um triângulo retângulo, em que R mais 2 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais R ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então observe quando eu tenho R mais 2 ao quadrado igual a 2R, é correto eu afirmar que R mais 2 é igual a R raiz de 2. Porque se eu elevo R mais 2 ao quadrado e eu vou tirar a raiz do outro segmento, a raiz de 2R ao quadrado é igual a R raiz de 2. Logo, a minha resposta ficou R raiz de 2 menos R igual a 2. Aí eu botei uma observação, que R mais 2 ao quadrado é igual a 2R, R mais 2 é igual a raiz de 2R ao quadrado, R mais 2 é igual a R raiz de 2. E na outra observação eu coloquei R raiz de 2 menos R igual a 2. O R está em evidência, logo, entre parênteses, raiz de 2 menos 1 igual a 2. Então, R é igual a 2 sobre raiz de 2 menos 1. Aí, se você colocar essa resposta, R igual a 2 sobre raiz de 2 menos 1, nós podemos colocar a resposta direto, R igual a 2, entre parênteses, raiz de 2 mais 1, em centímetros. Mas por que deu essa resposta? Observem lá, se nós fizermos
a fórmula de Bhaskara de R mais 2 mais 4R mais 4 igual a 2R ao quadrado, nós teremos 2R ao quadrado menos R ao quadrado igual a 4R mais 4. R ao quadrado menos 4R menos 4 igual a 0. É uma equação do segundo grau. Então, o meu delta é igual a 32. O meu x1, 4 mais 4 raiz de 2 sobre 2. Então, 4 mais 4 raiz de 2 sobre 2 dá 2 mais 2 raiz de 2 sobre 2. Aí, agora sim, eu coloco 2 em evidência, que multiplica raiz de 2 mais 1. Por isso que a resposta final ficou 2 multiplicando raiz de 2 mais 1. Uma outra observação que eu preciso destacar é que se a resposta anterior era R igual a 2 sobre raiz de 2 menos 1, para simplificarmos, para tirarmos a raiz do denominador, temos que multiplicar por raiz de 2 mais 1 no denominador e raiz de 2 mais 1 no numerador. Por isso que a resposta ficou 2 raiz de 2 mais 1. Um ponto P dista PA igual a 12 centímetros de uma circunferência de centro O e 3 centímetros de raio. PT é a tangente da circunferência T e TB é a perpendicular de OP em B. Determine a medida do segmento AB. Então, observe que OP é igual a OA mais a AP. E OA mais AP é igual a 15 centímetros. Então, OP é igual a 15 centímetros. Então, podemos afirmar que y ao quadrado, que é um dos catetos, mais 3 ao quadrado, que é o outro cateto, que é a medida do raio, é igual a 15 ao quadrado, que é minha hipotenusa. Então, OP é minha hipotenusa. TO é um dos catetos, TP outro cateto. Então, y ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. Y ao quadrado é igual a 225 menos 9, porque o 3 ao quadrado dá 9, passou para o outro lado, ficou menos 9. Y ao quadrado é igual a 216. Agora, calculando o valor de x, nós sabemos que esse pedacinho de BA de x, ele é a BA mais 12, que é a minha projeção do cateto y. Então, podemos usar a fórmula número 2, que o cateto ao quadrado é igual à projeção total vezes a projeção desse cateto. Então, o meu b ao quadrado é o meu y, então é o y ao quadrado, igual a 15 vezes x mais 2, que essa minha projeção m é x mais 2. E o meu a é o meu 15, que é a projeção total. E o meu y ao quadrado é igual a 216. Então, 216 é igual a 15 vezes x vezes 12. 216 é igual a 15x mais 180. Logo, eu sei que x é igual a 216 menos 180 dividido para 15. Dá 36 sobre 15 igual a 2,4 centímetros. Resposta final, o meu segmento AB mede 2,4 centímetros. Questão 26. Determine o valor de x em cada caso a seguir. Nós temos na figura A uma circunferência de raio 9, tangente a uma circunferência de raio 4, e ambas estão tangenciando um segmento x. Temos que descobrir esse valor de x. Observe que no outro desenho ao lado, eu ampliei a figura e fiz os segmentos, a tangência da circunferência maior até a circunferência menor. Então ela ficou com raio 9 mais 4, que dá 13. Esse segmento x, nós fizemos ele tocando o raio de 9 centímetros no mesmo segmento, com o mesmo tamanho de segmento. Então eu sei que esse pedaço que está formando o meu cateto é 9 menos 4, que é o raio maior, menos o raio menor. Então eu tenho um cateto de 5 centímetros, tenho um cateto x e tenho uma hipotenusa de 13 centímetros. Logo, x ao quadrado mais 5 ao quadrado igual a 13 ao quadrado. X ao quadrado igual a 169 menos 25, porque o 5 ao quadrado deu 25, passou para o outro lado, ficou menos 25. X ao quadrado igual a 144, raiz de 144, 12. Então, esse segmento x mede 12 centímetros. Na letra B, nós temos uma circunferência maior de raio 6 centímetros, uma circunferência menor de raio 3 centímetros, um segmento X que tangencia a figura A e a figura B. Então, observe que se eu ligar os pontos de A até B,
de A até o seu raio, que tangencia em X, e de B até o seu raio, que também tangencia em X, eu vou ter um segmento AB de 15 centímetros, vou ter um outro segmento de 3 centímetros. Se eu prolongar esse segmento de B e prolongar esse segmento de A, então eu vou ter um triângulo retângulo de 6 mais 3, com cateto x e uma hipotenusa 15. Então x ao quadrado mais 9 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 225 menos 81, que dá 144. X ao quadrado é igual a 12. X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, x igual a 12. Então observe que esse segmento x mede 12 centímetros. Questão 27. Seja P um ponto externo à circunferência, a menor distância desse ponto à circunferência mede 6 cm e a maior 24 cm. Determine o comprimento do segmento tangente à circunferência nesse ponto. Então observe que nós criamos uma circunferência, o segmento tangente é o menor segmento tangente 6 cm e o maior, como ele mede 24 centímetros, nós podemos falar que é R mais R mais 6 igual a 24, que é o segmento AP. Então dá 2R mais 6 igual a 24, 2R igual a 24 menos 6, 2R igual a 18, R igual a 9, porque R é igual a 18 dividido para 2, que dá 9. Então o raio dessa circunferência mede 9 centímetros. Agora nós vamos descobrir o valor de x. Se o raio mede 9 centímetros, o segmento do centro da circunferência até P mede 9 mais 6, que dá 15. Então, esse 15 é a minha hipotenusa. E o meu outro raio, que vai até a extremidade tocando x, é o meu cateto. E o meu segmento, que tangencia até P, também é meu outro cateto. Então, x ao quadrado mais 9 ao quadrado igual a 15 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 225 menos 81, que dá 144. X é igual a raiz de 144, que é 12. Esse segmento x mede 12 centímetros. Questão 28. Dos círculos de raios 12 e 20 centímetros são tangentes à extremidade. Determine o comprimento do segmento PQ tangente comum aos dois círculos, sendo P e Q pontos de tangência. Então, observe, nós temos dois círculos com raio 20 e com raio 12 centímetros. E está falando que tem um comprimento PQ, que nós não sabemos quem é, então chamamos de X. Então, logo podemos determinar que esse segmento PQ é um dos catetos desse triângulo retângulo. O outro segmento nós podemos determinar que é 20 mais 12, então a minha hipotenusa é 32. E o outro segmento, 20 menos 12, vai ser meu outro cateto, que dá 8. Então, x ao quadrado mais 20 menos 12 ao quadrado é igual a 20 mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 8 mais 8 ao quadrado igual a 32 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 1024 menos 64, porque 8 ao quadrado dá 64, passa por outro lado e fica com sinal negativo. Então dá 960, que também é igual a 8 ao quadrado vezes 15, porque se nós racionalizarmos a raiz de 960, dá 8 raiz de 15. Então esse segmento PQ, resposta 8 raiz de 15. Obrigado, turma, e até a próxima aula. Uma ótima semana a todos.